Olá pessoal, vamos dar início a mais um culto do Evangelho virtual, hoje estudando o capítulo 9, item 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, antes de nós prosseguirmos, é importante que você faça a sua oração na sua casa. Então dá uma pausa na reflexão, faz a sua oração, prepare seu cantinho de estudo do Evangelho. Se você quiser, acenda uma vela, se quiser, acenda um incenso, se quiser, coloque uma musiquinha relaxante, enfim. Prepare o ambiente para o estudo da noite, ok? Bom, feito isso, vamos lá à leitura do item da noite. Item 4. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Muito bem, esse é o item e o nosso estudo da noite. Eu vou começar a minha fala sobre esse item contando uma experiência que me marcou muito. Certa noite, alguns anos atrás, eu estava assistindo televisão e, passando pelos canais, eu vi um filme. Estava passando um filme, eu peguei apenas um pequeno trecho e nesse filme havia um homem que estava cuidando de um cavalo ferido. Uma pessoa se aproxima desse homem e pergunta: por que você está cuidando desse cavalo, já que ele nem é seu? E o homem respondeu: porque eu posso. Aquilo me marcou tanto, mexeu tanto comigo, e eu não me lembro o nome do filme, acho que nem cheguei a vê-lo inteiro, mas alguns dias depois, refletindo nessa passagem, isso mexeu muito comigo. O cavalo não era do sujeito. Ele não tinha obrigação nenhuma de ir lá e tratar do bicho. Mas por que ele o estava fazendo? Simplesmente porque ele podia fazer. Isto é, ele tinha condições de fazer o bem àquele animal. E isso para ele era motivo mais do que suficiente para ajudá-lo. Olha que maravilha! Imagina se a gente trouxesse isso para as nossas vidas. Imagina se em nossas relações com as pessoas difíceis, na família, no serviço, na escola, na faculdade, nós simplesmente fizéssemos o bem porque teríamos condições de fazê-lo, sem se preocupar se a pessoa alvo da nossa ação é uma pessoa que merece, é uma pessoa que entenderá a nossa ação. Fazer o bem simplesmente por fazer, por desejar que em algum momento, passando por necessidades, alguém também pudesse fazer o bem para conosco. Será que a humanidade mudaria? Será que as nossas relações sofreriam transformações? Eu creio que sim. Estão aí os espíritos, nos milhares de centros espíritas, nos milhares de terreiros, a nos ensinarem isso. Fazer o bem pelo próprio bem, sem desejo de remuneração, sem esperar recompensa, sem esperar mesmo o entendimento do outro. Fazer o bem porque gostaríamos que naquela circunstância alguém o fizesse por nós. Eis a chave da felicidade. Se eu então adoto como norma de vida
que eu devo fazer a outro aquilo que eu gostaria que me fosse feito, então muitas das mazelas que eu tenho e trago no próprio peito seriam revistas. Eu pensaria 2 vezes antes de mentir, antes de enganar, antes de ludibriar uma pessoa, antes de passar a perna em alguém, antes de roubar alguma coisa, antes de matar. Se nós, enquanto humanidade, levássemos ao pé da letra este conceito, todos os crimes que nós vemos diariamente nos jornais seriam fatos do passado, não fariam mais parte da nossa rotina humana. Porque a partir do momento em que eu não gosto de sofrer, eu não quero sofrer, eu não quero me machucar, então eu procurarei não machucar, não trazer sofrimento ao outro. Qual é o grande problema, por exemplo, dos escândalos de corrupção que nós cansamos de ver aí na mídia? Indivíduos narcisistas, egoístas, que pensam apenas em si mesmos, que estão interessados apenas em satisfazer suas vontades, não se importando muitas vezes em desviar dinheiro que ia parar num hospital, não se importando em desviar dinheiro que ia parar numa escola. Por quê? Porque ele não se coloca na condição de um doente no hospital, ele não se coloca na condição de uma criança na escola. Ele importa apenas com ele mesmo. E com esse ponto de vista, sai fazendo essas tragédias que fatalmente terá de responder no futuro na espiritualidade. Então, amar ao próximo como a si mesmo começa pelo processo de buscar tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Ninguém consegue amar o próximo como a si mesmo da noite para o dia, mas começa em pequenas coisas. Começa em não gritar, em não falar palavras que machuquem, em não mentir, em não enganar e por aí vai. É nas pequenas coisas que o espírito conseguirá galgar infinitos graus até chegar ao domínio das grandes virtudes. Não é da noite para o dia. E é por essa razão que frequentemente eu falo aqui nas reflexões, e isso pode soar incômodo para muitas pessoas. Mas para sermos bons médiuns, bons religiosos, nós teremos que nos tornar boas pessoas. Não há como fugir disso. Não há espaço no Espiritismo e na Umbanda para líder de fachada, líder de enfeite, lobo em pele de cordeiro, não. Há espaço para trabalhadores, para pessoas que, embora não sejam imperfeitas, aliás, embora não sejam perfeitas, reconhecem-se imperfeitas, mas buscam diariamente a melhoria, a evolução espiritual. E buscam isso como? Desenvolvendo as suas virtudes no trabalho pela caridade, no auxílio ao próximo, buscando fazer ao outro aquilo que gostaria que um dia fosse feito a ele. Eis aí, portanto, um dos caminhos para alcançarmos a felicidade e a paz de espírito. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.